Hoje eu tenho a intenção ou a missão de te mostrar como a constelação na água pode te ajudar a resolver alguns conflitos ou emaranhamentos que estão aí na tua vida, há longo tempo. E eu vou dar alguns exemplos agora para você ver se faz sentido para ti ou não. Por exemplo, medos, bloqueios em relação a relacionamentos afetivos, quando a gente se sente com o dedo podre, sabe? Que as nossas escolhas não são boas, ou quando a gente passa por algumas brigas indesejadas na nossa relação afetiva e a gente se sente mal, como lidar ou sair dessa situação? Outra questão também que a gente consegue constelar na água, questões financeiras, como que você se sente em relação ao seu dinheiro? Às vezes a gente tem uma profissão que a gente ama do fundo do coração, mas a gente não se sente valorizado ou bem remunerado em relação a ela, e aí a gente tem dificuldade ou de manutenção do nosso dinheiro, ou a gente tem lealdade, fidelidade à nossa origem familiar, que muitas vezes não teve muito recurso financeiro ou perdeu esse recurso financeiro e a gente repete padrão. Isso acontece na sua família? Outra coisa, por exemplo, como se livrar da ansiedade? Sabe aquele medo que paralisa a gente? Aquela dificuldade de tomar uma decisão ou saber se a decisão que a gente tomou é a mais assertiva ou não? Tudo isso, a constelação te ajuda a olhar com carinho e buscar alternativas que vão ser facilitadoras na sua vida. Além disso, o que eu mais gosto na constelação é a sensação de recuperação de paz interior para lidar com todas essas questões. E tudo isso sem precisar sair de casa, sem precisar contratar uma pessoa para te atender, porque você vai aprender uma técnica já validada por mais de 600 alunos a como se constelar ou se autoconstelar na água, de uma forma segura, tendo a liberdade de poder fazer sua constelação no teu tempo, olhando para diversos assuntos. Mas calma, que isso daqui pode estar parecendo bom demais para ser verdade. E aí, principalmente se você está vendo esse conteúdo pela primeira vez, você pode estar ali ressabiada. E para tirar essa sensação do teu coração, de trazer mais segurança, assim como eu precisei ao longo da minha jornada, eu quero falar de coisas que vão além da minha experiência ou dos resultados com os meus alunos e trazer aqui instituições que são reconhecidas e validadas e que utilizam da constelação para resolução de conflitos ou para manutenção da saúde. A primeira delas é no Ministério da Saúde, que é utilizada como Pix. Gente, não é o Pix de transferir dinheiro, hein? É PIC, Práticas Integrativas Complementares, para manutenção e a reparação da saúde, no SUS. Então ele complementa o atendimento já oferecido para os pacientes. Além da parte da saúde, que a constelação já ajuda no nosso ministério, também tem o Ministério da Justiça. E lá o nome está um pouquinho diferente, chama Direito Sistêmico. E ele atua na vara da família para resolver as tretas. Problemas familiares que não conseguiram ser resolvidos dentro de casa, como por exemplo, questões de pensão, questões de divisão de bens familiares, heranças, entre outras coisas, que pedem auxílio para a justiça para resolver esses conflitos familiares. Nessas ambas atuações são reparações de dano, seja na família, certo? Ou seja na saúde. Mas em outros países, a constelação já é utilizada na prevenção de conflito. Gente, isso não é muito bom? Não é melhor prevenir do que remediar? Pois é. No México, ele já é utilizado na parte da educação. Existe uma instituição que desde o ensino básico até o universitário, ela utiliza da visão sistêmica para educar e auxiliar a pessoa a evitar conflitos. Isso é bom, hein? Ainda não tem no Brasil. Tomara que chegue ao longo do tempo. E essa instituição é a CUDEC. E lá ela oferece cursos profissionalizantes como, por exemplo, Pedagogia Sistêmica e Psicologia Sistêmica. Tudo isso eu espero que vocês estejam vendo aí na telinha que eu estou trazendo de informações a mais para vocês. Por isso que eu estudo e defendo e vejo que a constelação auxilia muito na nossa jornada, tanto na reparação da saúde, como na questão de conflitos familiares e também na prevenção. E, gente, prevenir sai muito mais barato do que remediar. E uma forma fácil de você aprender a isso é na autoconstelação na água. Porém, antes de eu te ensinar isso daqui, uma coisa que eu preciso ver com você é se faz sentido na tua vida ou não. Talvez não seja para você. Existem 3 grupos que eu acredito que podem se beneficiar com essa técnica que está ganhando cada vez mais o gostinho pelos terapeutas do Brasil e do mundo todo. E esses grupos são, o primeiro, os próprios terapeutas, ou quem trabalha com psicoterapia. É uma forma de agregar, complementar no seu próprio atendimento
a constelação na água ou também deixar ou tornar ele ainda mais eficiente e rápido. O segundo grupo são aquelas pessoas que já, por alguma eventualidade, tiveram a oportunidade de fazerem constelações, colheram alguns benefícios, mas ainda não trabalham com isso e querem entender isso e aplicar em outras áreas do seu trabalho ou profissão que não necessariamente estejam ligadas com a justiça ou com a saúde ou com a educação. Isso dá para colocar no dia a dia. O outro grupo, que eu também acredito que pode se beneficiar, são aquelas pessoas que não têm absolutamente nenhuma informação do que é constelação, só que já viram melhorias em outras pessoas que constelaram e querem também essas melhorias na própria vida, resolver suas questões, seus conflitos, e estão aqui pela primeira vez. E falando um pouquinho mais desse grupo, desse terceiro grupo que não conhece absolutamente nada, eu vim desse, tá, gente? E eu escutava algumas pessoas falando de melhorias após a constelação e eu tinha muita insegurança em expor as minhas questões, principalmente as mais profundas. Medos de assédio, abuso, questões de injustiça na minha vida, conflitos familiares que eu achava muito feio e não queria que ninguém soubesse. Então, através dessa técnica, você pode olhar para suas questões profundas quando você ainda não tem coragem de buscar profissionais para te auxiliar nessas questões. E conforme você vai lidando com as suas questões, você vai se abrindo cada vez mais para poder compartilhar e ter resultados maravilhosos na sua vida. Só que, independente de qual desses grupos você está, qual que é a boa notícia? Esse treinamento de autoconstelação na água ficou tão incrível e didático que, independente da faixa que você tiver, ou ele vai fortalecer e ampliar a tua visão, se você já conhece bastante de constelação, ou ele vai te ensinar o passo a passo do absoluto zero até esses níveis mais avançados, para que você atinja esses resultados aqui. Eu tinha vários problemas de aprendizado, era uma pessoa muito pacata, tanto que aos 47 anos eu não tinha uma profissão, eu era dona de casa. E a Cibele me auxiliou, pegou na minha mão, me ajudou e através da autoconstelação eu consegui ter uma visão melhor, né, da vida, uma transformação ao ponto de me inscrever no curso profissionalizante da Cibele e hoje eu tenho a honra, o orgulho de dizer que eu sou facilitadora sistêmica, tenho uma profissão aos 47 anos e isso é motivo de muita alegria para mim. Na época eu sentia a necessidade de me soltar, de sentir o campo, porque eu sou um pouco mais racional. E quando eu vi a chamada, eu vi uma oportunidade de aprender. O curso é bem interessante porque assim, tem as aulas gravadas, tem o conteúdo, o material didático, mas a gente também tem o acesso pelo Telegram, que é super legal, que tem uma troca bem interativa, porque às vezes na hora de autoconstelar algum tema nosso, a gente não sabe que elemento colocar. Então a gente já troca ideia ali, é bem rápido. Fora que uma vez por mês também a gente tem aula ao vivo para tirar as dúvidas maiores, né? Venho de uma família de origem pequena, com vários emaranhamentos, dentre separações, traições, segredos de família, alcoolismo, né? E desde pequena eu sempre tive uma vontade muito grande de ser diferente, de fazer diferente. E sou casada hoje com um homem maravilhoso, que passamos diversos desafios, né, no nosso casamento, entre saúde, doença, riqueza, pobreza, né, vida, morte, perdas. E a gente está há 17 anos juntos, temos 2 filhos. E a autoconstelação trouxe para mim, né, hoje eu tô há um ano mais ou menos vivenciando os benefícios da constelação. Eu consigo honrar muito mais todos esses acontecimentos, honrar mais a minha origem, né? E isso está sendo um dia de cada vez, um passo de cada vez, e está sendo maravilhoso. Eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar outras pessoas com a constelação, mas quando eram as minhas questões, eu ficava um pouco insegura, porque eu tinha medo, quando eu ia constelar, de não conseguir sentir completamente o campo.
O meu medo era estar manipulando esse campo. Foi aí que eu vi então a Cibele lançando o curso de autoconstelação na água. E aí eu disse, poxa vida, está aí algo que vai conseguir resolver as minhas questões. E quando eu fui fazer o curso de autoconstelação e eu comecei a ver que ali no campo, sendo a água, eu não iria nunca influenciar o campo, manipular o campo que era a minha insegurança, eu comecei então a curar as minhas questões. Foi para mim um divisor de águas. E eu pude sim, ali no curso de autoconstelação, ter a certeza que eu estava tendo um grande presente do universo. Eu ajudava as pessoas com a constelação no meu trabalho e através do curso de autoconstelação eu pude conseguir me ajudar. Bonito, não é? Pois é. Eu recebo esse tipo de mensagem todos os dias e elas estão arquivadas, lindinhas, lá no nosso grupo de alunos e você vai poder ler quando você fizer parte. E quem sabe, logo logo, a sua história também vai estar lá. E você já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dos alunos. Agora, eu abro meu coração e conto um pouco da minha história. Como que foi para mim chegar nesse mundo da constelação. E, infelizmente, não foi da forma como eu estou agora. Mas, enfim, foi através da dor. Eu conheci a constelação quando eu estava muito perdida. Eu estava numa sequência de azar que parecia que nada ia dar certo na minha vida. Era tanto na vida profissional, indo pra água abaixo, quanto no relacionamento terminando, brigas em casas, com a família, conflitos internos profundos, onde eu não sabia mais qual era o meu lugar no mundo, nem quem eu era. Os piores pensamentos possíveis chegaram a passar na minha cabeça. Eu nem sabia se valia mais a pena viver. E o que me deixava mais frustrada era que eu tinha feito na minha cabeça tudo certo, sabe? Eu fiz o script que me falaram que a vida ia ser feliz se eu fizesse aquilo. Eu estudei, eu batalhei, eu conquistei uma boa profissão, eu estava num bom trabalho, eu tinha um bom salário, mas eu não estava realizada. Eu me sentia travada emocionalmente, financeiramente, amorosamente, profissionalmente. Não via um jeito de estar satisfeita. E nesse momento de escuridão na minha vida que apareceu ou surgiu a constelação. Eu sei que algumas pessoas dizem sobre esses momentos como uma luz no final do túnel e para mim foi uma luz, uma virada de chave. E isso aconteceu dentro de uma escola de yoga, onde eu vi os meus professores comentando que participaram de uma constelação onde o tema era aborto e eu nunca tinha tido até então a oportunidade de falar de um assunto tão profundo de uma forma com tanto respeito e carinho. E eu vi que eles respeitaram tanto a mãe que passou por aquele desafio, quanto o pai que passou por aquele desafio e a criança. E eles falavam de sensação dessas pessoas. Eu fiquei um pouco em estado de choque em ouvir pessoas falando sobre um assunto de uma forma muito, muito, muito carinhosa e ampla da visão. E aí eu me despertou interesse em mim em ter a oportunidade de olhar para essas questões profundas minhas que eu guardei lá no fundo do meu baú e eu não tinha coragem nem de resolver, nem de mostrar para as outras pessoas que eu não estava feliz no meu trabalho, mesmo ganhando um bom salário, mesmo tendo o meu diploma. Não era aquilo, que eu não estava feliz com o meu relacionamento, que eu não conseguia uma boa comunicação, mesmo amando a pessoa. Então, nesse momento, eu me dei o direito de começar a participar de alguns grupos presenciais em constelação. E eu levei 6 meses indo nesses grupos, sentindo as sensações, voltando para casa e não acreditando que era possível eu sentir sensações e emoções de pessoas que eu não conhecia, expressar elas com perfeita clareza e auxiliar essas pessoas ao longo da jornada delas para resolver conflitos internos. Nessa época, eu não sabia que existia autoconstelação e que eu poderia fazer. Por isso que eu levei tanto tempo. Eu demorei para ter acesso ao que vocês têm aqui agora. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de olhar para as minhas questões profundamente. E depois disso, eu nunca mais parei. Nunca mais parei de estudar, de me autoconstelar, e foi através dessa transformação interna e intensa que eu achei sentido na minha vida.
E desse jeito, fazendo isso comigo, eu comecei a ter alguns convites, tanto para constelar outras pessoas ou para ensinar tudo isso que eu tinha aprendido. Essa jornada foi longa e hoje, graças a Deus, já são mais de 2.600 alunos que estão aí espalhados e que conseguiram conquistar coisas maravilhosas, assim como eu também conquistei. Como, por exemplo, independência financeira, resolver conflitos familiares, resolver conflitos amorosos, questões de saúde, questões de transição de carreira profissional, conquistas de um novo propósito de vida e também de revitalizarem relacionamentos que às vezes não estavam indo muito bem, resgatarem a autoestima e o amor próprio e também entenderem que isso pode ser leve, fácil, prático, através da constelação familiar. Mas vamos começar a entender um pouquinho mais sobre constelação familiar, desde a sua origem até os dias atuais. E, gente, começar das origens escritas, tá? Eu vou começar com Jung, através desse livro aqui, ó, Estudos Experimentais, que tem um capítulo inteirinho sobre constelação. Quem não conhece Jung, ele foi um dos principais alunos do Freud. Então, ó, fomos lá para o século XIX. E ele conseguiu entender um pouco mais sobre subconsciente, então tem coisas que a gente tem consciência, que estão acontecendo na nossa vida. Mas muitas vezes o que nos leva a tomar decisões ou repetir padrões são questões que estão lá guardadas no nosso interior, no nosso subconsciente. Ele deu luz a esse conhecimento, além de outras coisas que complementaram e auxiliam na constelação familiar, como por exemplo, símbolos. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui pode representar o seu amor, ou o carro que você deseja comprar, ou o dinheiro que você deseja ganhar, ou a sua casa. Mas de fato são tudo isso? Não, mas eles podem simbolizar e te ajudar como uma ferramenta para conquistar aquilo que você deseja. Ele trouxe esse conhecimento maravilhoso e a gente bebe dessa fonte. E outra pessoa que ajuda muito neste desenvolvimento é o Jacob. Jacob, assim como Jung, são médicos, né, psiquiatras. E o Jacob começou a utilizar terapias em grupo. Então, sabe, para resolver alguns conflitos que muitas vezes a gente não acreditava que a gente vivia ele, como por exemplo, sabe, grupos de alcoólatras anônimos ou mulheres que amam demais, onde a pessoa ela tem a possibilidade de assumir que ela está passando por aquele desafio e em grupo seguir adiante. Mais um dia, conquistei mais um dia e assim eu vou adiante. Foi ele que começou a utilizar essas terapias. Além disso, ele também começou a fazer o psicodrama, que são terapias que colocam a pessoa de novo naquelas situações desafiadoras que ela viveu e aí ela consegue entender qual é a origem e o que ela pode fazer para sair daquela situação. E aí, outra pessoa que facilitou muito no desenvolvimento da constelação foi a Thea. E foi através da Thea que outros grandes nomes foram se desenvolvendo em constelação. A Thea, ela também é uma psiquiatra e ela é da Alemanha. Foi a primeira mulher a conquistar uma cadeira de psiquiatria numa universidade. E o que ela mais fazia eram atendimentos com crianças em estado de esquizofrenia. E ela revolucionou nos atendimentos e não trabalhou apenas com criança, mas com muitas pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial e os impactos que causaram na saúde, na mentalidade destas pessoas, ela também ajudou muitas pessoas a receberem recursos financeiros, principalmente as que ficaram em campo de concentração. É uma mulher que tem minha profunda admiração em todo o trabalho que ela desenvolveu na vida dela. Depois da Thea, eu quero trazer outra mulher que ela não é médica, mas ela contribuiu muito com o desenvolvimento de tudo, que é a Virginia Satir. A Virginia Satir, ela já é uma norte-americana e ela contribuiu muito com as esculturas familiares. Então, gente, bora lá olhar aqui uma escultura familiar? Vamos pensar na tua família. Então, por exemplo, seu pai, a tua mãe, você. Isso é uma escultura familiar. Mas, Sibélia, você esqueceu aí do meu irmão. Sim, mas a gente tem um cachorrinho ou um gatinho que eu amo muito. Essa é a sua família. Sim, minha família não é assim. Meu pai já faleceu. E hoje só minha mãe cuida de nós.
por exemplo. E aí eu sinto muita saudade do meu pai. Como é que eu faço para eu poder colocar ele no meu coração e receber o amor dele? Assim vai se montando esculturas familiares. E ela começou a perceber que isso era importante, principalmente para crianças, para o desenvolvimento das crianças. Ela desenvolveu um trabalho maravilhoso que está aí em muitos lugares e foi muito homenageada e reconhecida ao longo da vida dela. Depois da Virginia Satir, outra pessoa importante que eu quero trazer para vocês é o Gregory Bateson. E ele ajudou a gente a entender como algumas dinâmicas familiares podem adoecer todo o sistema. Exemplo, ele é muito inteligente, tá, gente? Ele é antropólogo, trabalhava com um monte de coisa inteligente. E aí ele observava em máquinas, principalmente, quando uma parte da máquina não funcionava, o quanto isso interferia no todo. Vou usar aqui um carro, por exemplo. Se o freio do carro não está funcionando, e aí? Dá para dirigir ele ou não? Se a embreagem não consegue trocar, e aí? Dá para dirigir ele ou não? Então, a mesma inteligência ou lógica que tem para uma máquina, também tem em relação a uma família. Se tem alguém da família que adoeceu, isso não representa apenas essa pessoa que adoeceu no sistema familiar, e sim um todo, influencia no todo. O carro não anda, gente. Se tem alguém da nossa família que não está bem, tem uma influência nossa ali, e é importante a gente olhar com carinho para todos. Depois do Gregory, outra pessoa muito importante que muita gente conhece é o Bert. O Bert ele tomou esse conhecimento, principalmente da Terra, da Virgínia, e o que ele fez de incrível nesse mundo da constelação familiar? Ele transcreveu muitos livros, ele trouxe à luz as ordens do amor, as ordens da ajuda, e ele espalhou esse conhecimento para vários idiomas. E desse jeito fez com que a constelação se fortalecesse ainda mais através dele e para o mundo todo. Todas essas pessoas que eu falei para vocês já partiram e deixaram um conhecimento profundo e acessível que a gente pode entrar em contato. Agora eu vou falar de pessoas que estão aqui conosco, vivas, e a gente pode beber diretamente da fonte delas. Uma delas é o biólogo Hubert. E o Hubert ele trouxe conhecimento do que é um campo morfológico, ou um campo que eu vou explicar para vocês mais lá para frente. Então, por exemplo, na constelação da água, o que é o campo? É aqui, ó, gente, a água, onde a gente está constelando, e estes são os elementos. Na constelação com bonecos, vou trazer aqui para vocês, hein? Peraí, o campo neste exemplo aqui, ó, é este tabuleiro, onde passa a informação que a gente vai trabalhar. Então, na água, passam-se as informações que a gente vai trabalhar com o tabuleiro, passa as informações através do tabuleiro. E numa constelação presencial, o que é o campo? O espaço onde estão as pessoas, e passa a informação através das dinâmicas que as pessoas mostram ali no momento. Então, a compreensão do que é um campo morfológico, morfogenético, meu Deus, que palavra feia assim! Quem trouxe à luz foi o Hubert. Depois do Hubert, um casal que veio ao Brasil e auxiliou a gente a compreender mais sobre a constelação foi o casal Schneider. E aí ele utilizava das esculturas familiares, né, da Virgínia, e ensinou e passou muito como se constelar com bonecos ou individualmente em atendimentos. Isso facilitou muito a compreensão e a disseminação da constelação, também não só em grupos presenciais, mas em atendimentos fechados. Depois desse casal, outra pessoa que contribuiu muito para levar agora as constelações para o mundo empresarial foi Weber. E o Bert cita bastante ele nos livros dele. O Weber ele começou a perceber, mesmo sendo médico, que tudo aquilo lá que acontecia no sistema familiar também podia se replicar nas empresas. E que a empresa tem características muito profundas e similares ao seu gestor, a pessoa que fundou a empresa. Então, em parceria com o Bert, o Weber começou a fazer esses trabalhos empresariais e desenvolver as constelações organizacionais. Outro casal que ajuda muito, ou ajudou muito a contribuir com a compreensão do que é a constelação, desenvolveu a gramática sistêmica para que a gente entendesse mais sobre a constelação, é o Matthias Vaga e a Insa Spiner. E todas essas referências que eu trouxe para vocês, até agora eu não trouxe nenhum brasileiro. Tá, sim, você falou dos professores que trouxeram conhecimento para cá, ou disseminaram esse conhecimento pelo mundo, e aqui no Brasil, quem está trabalhando com isso? Tem muita gente boa trabalhando com isso, e eu gostaria de trazer duas pessoas que para mim têm profundo amor e reconhecimento pelo trabalho deles, porque foram através dessas pessoas que a gente teve esse reconhecimento, tanto no Ministério da Saúde como no Ministério da Justiça.
Quem levou a constelação para o Ministério da Justiça foi o Sami. Ele é o juiz e ele desenvolve um trabalho maravilhoso. E foi ele quem desenvolveu o direito sistêmico com base na constelação. E outra pessoa que auxiliou a organizar os documentos para o Ministério da Saúde para estar validado pelo SUS hoje foi a Simone Arroja. Ela utiliza mais a constelação para relacionamentos afetivos e também desenvolve até hoje um excelente trabalho. E se, depois dessas pessoas, quais outras pessoas que estão chegando aí? Gente, vou colocar minha bandeirinha aqui. Hoje em dia, a constelação ela segue avançando, como o Bert e outras pessoas sempre disseram, que é uma consciência, algo que a gente está evoluindo e aprendendo cada vez mais. E na minha jornada, eu consegui já fazer muitas constelações online e estou passando esse conhecimento aqui para ti online, independente de onde estiver no mundo, quero conhecer o mundo todo, consigo constelar dessa forma. E outra coisa é a constelação ou a autoconstelação na água. Já pude escrever meu primeiro livro sobre isso e eu estou passando esse conhecimento para vocês aqui. Se a história para ti acaba em você, logicamente que não. Não existem todos esses alunos e todos eles estão se desenvolvendo e eu já posso citar para vocês alguns trabalhos feitos com constelações com pets, constelações feitas em tribos indígenas, constelações feitas com questões de presídio, entre outras questões que cada um sente no seu coração e trabalha mais profundamente. E essa pessoa ou esses alunos já estão fazendo o seu trabalho, assim como você também pode iniciar o seu trabalho ou aprimorar ele ainda mais com base na constelação familiar. Tá bom, Si, já conheci aqui toda a história da constelação, mas vem cá, para que serve essa constelação? Bem, eu poderia estar aqui listando milhares de exemplos para você de como ela pode te ajudar, e não só a constelação, mas a visão sistêmica que está por trás da constelação. E muitas vezes eu explico isso nos cursos de formação para os meus alunos, mas hoje eu vou trazer 5 grandes motivos para você saber que você pode aplicar o conceito da constelação na tua vida. Esses motivos são, geralmente, brigas de relacionamento com seu parceiro, com seu namorado, né? Traições, resolver essas questões, dificuldades profissionais, transição de carreira, crescimento profissional, merecimento de melhoria, né? Salarial. Às vezes também por questões de doenças genéticas ou crônicas na família, a dificuldade de lidar com esse histórico e talvez tentar alternativas que não são tão invasivas para lidar com essas questões. Também alguns problemas que a gente pode ter com os nossos filhos, pais, avós, bisavós e aquela vontade de estar em harmonia com a nossa família, né? E também, gente, essa sensação de insegurança ou procrastinação que pode estar presente em muitas áreas da nossa vida. E algum desses motivos que eu contei aqui para ti podem estar presentes na sua vida neste exato momento. Então para um pouquinho, analisa, observa e vê se tem alguma coisa aí que você pode melhorar, né, ou fortalecer na tua vida, na sua profissão, nos seus relacionamentos. Qual que é a vantagem em si de aprender a se autoconstelar? Bem, antes de eu responder essa pergunta, uma coisa que eu preciso deixar bem clara aqui é que uma autoterapia, ela não substitui um acompanhamento terapêutico ou um acompanhamento médico. Mas ela é o primeiro passo para você se descobrir, para você se conhecer e expandir a sua consciência em relação aos seus sentimentos e como você lidar com a sua família, entre outras coisas. E isso é tão importante que é um dos primeiros módulos com os alunos que se formam para atender outras pessoas com constelação. Então, o primeiro passo é entender a parte teórica que estaria por trás da constelação e depois se auto-aplicar, colocar em prática na tua vida. Você colocando em prática na tua vida, você vai resolver algumas questões relacionadas a você. E aí depois, se você quiser atender outras pessoas, você segue a formação. Mas é só para deixar claro para vocês que eu estou fazendo essa explicação. Então, a vantagem de fazer sua própria autoconstelação é que você não vai depender de ninguém. E nada externo vai te interferir. E o que você precisa é isso aqui, ó. Água. Mais nada. E para te ajudar a entender como usar a água, eu trouxe aqui um passo a passo, vou literalmente pegar aqui na sua mão para a gente fazer junto essa jornada. Algo muito importante antes de você começar a sua autoconstelação é entender a visão sistêmica, o que está por trás da constelação que eu falei que você pode usar
ao longo do seu dia a dia, resolvendo conflitos ou prevenindo conflitos. Essas leis sistêmicas, elas estão divididas nas ordens do amor, que são 3. A primeira delas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Eu vou explicar uma a uma, começando por pertencimento. Qual é a grande regra do pertencimento? Todos nós pertencemos. A gente pertence a uma família, a uma instituição de educação, a um país. Todo mundo pertence a esse planeta Terra, não dá para jogar fora alguém. Sim, existem exclusões, existem previsões, existem julgamentos, uns contra outros, existem guerras e nada disso é saudável. Então, quanto mais a gente conseguir saber lidar em sociedade de uma forma mais harmônica e saudável, melhor será a nossa relação com todos, com a nossa família e com todo mundo. A gente vai poder ter uma liberdade maior, uma segurança maior, se a gente puder confiar, né, e ter boas relações uns com os outros. Sibeli, isso está muito longe da realidade. Sim, isso pode neste exato momento estar longe da realidade. Mas, gente, vamos fazer alguns aninhos para trás aí? Vamos lá para a época do caverna, onde a gente praticamente tinha comportamentos muito animalescos? Ao longo dos anos isso vem melhorando. Não tão rapidamente, mas vem melhorando, e isso tem relação ao pertencimento. Todos nós pertencemos, dá para expandir aqui, né? Às vezes por pertencimento a gente faz coisas muito boas e fica com consciência pesada, ou às vezes a gente faz coisas não tão legais e fica com consciência leve. O que você tá falando, Sibeli? Por exemplo, quando você faz parte de uma torcida organizada de futebol e aí chega um torcedor contrário, muitas vezes a forma como os torcedores lidam com esse adversário não é saudável. Tem xingamentos, entre outras coisas, e no Brasil corre até risco de vida, não é verdade? Isso é estado de pertencimento, é fazer algo que não é bacana com a consciência tranquila. Dei esse exemplo da torcida, mas pensa em uma coisa, você chega em casa e tem alguém maltratando ou roubando alguns parentes seus. Você não vai querer defender, dar umas pauladas, enfim, tirar aquela pessoa dali? E você não vai fazer isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Por quê? Porque aquela pessoa está prejudicando a sua família. Isso é um estado de pertencimento. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas que não são boas, digamos assim, com a consciência tranquila, como literalmente bater em alguém que estiver fazendo mal para algum parente nosso, ou às vezes a gente faz coisas extraordinárias, só que a gente se sente com a consciência pesada. Por exemplo, a nossa família, quando ela não tem uma origem financeira bem estruturada, e você estuda, trabalha, se dedica e começa, né, a ter a sua ascensão profissional. Só que alguns tios, parentes, irmãos podem falar assim, tá mudado, hein? Agora você não frequenta mais aqui, agora você não vem visitar a gente, e esse carro, enfim. E você começa a se sentir mal por estar melhorando de condição financeira. Já aconteceu isso com você? Isso é só um exemplo que está relacionado ao pertencimento. Então, no nosso pertencimento podem ter coisas emaranhadas no nosso subconsciente, no nosso coração, que a gente não sabe lidar, e através do conhecimento da constelação a gente consegue desemaranhar isso. Comecei falando, vai vendo se faz sentido para ti. Outra coisa importante, a questão da hierarquia. Então, na hierarquia é como se fosse uma escadinha, tá, gente? Quem veio antes? Nossos pais, avós, bisavós. Quem veio depois? Nossos filhos, netos e assim sucessivamente. E é importante a gente respeitar cada posição, um de cada um. Se meu pai faleceu e eu ajudo a minha mãe, ou hoje eu ocupo o lugar do meu pai. Se a minha mãe não está em casa presente e hoje eu faço a tarefa da minha mãe em casa, você pode estar ocupando um lugar que não é teu. Se hoje, atualmente, eu tenho que cuidar dos meus avós, você é neta, não, né? Então é importante a gente respeitar cada um da nossa família e a gente se colocar no nosso devido lugar. Aqui eu sou a mãe, você deve me respeitar. Aqui eu sou a sua filha e eu respeito a orientação dos meus pais. Isso é o ideal. E o que é o ideal também, né? Além da vida passar de geração para geração, a vida que você recebeu dos seus pais não tem como você dar para eles, né? A única forma de retribuir, contribuir com o permanecer da existência é você passar a vida para os seus filhos e eles passarem para os netos e assim sucessivamente. Então, respeitar a hierarquia é saber e deixar agir a tua autonomia diante do teu espaço familiar. E ocupar mesmo. Para sua mãe, você sempre será filha, menor do que ela, não maior. Não é a tua responsabilidade cuidar da sua mãe, mesmo depois que você se tornou adulta. Porque o que é o ideal?
Como adulta, você deve dar prioridade para a próxima geração, auxiliar, treinar, né, para que a próxima geração, como adulta, também dê prioridade para a próxima geração, sempre respeitando a nossa ancestralidade, que, com a sabedoria, né, que eles devem desenvolver, conduzem a família para longevidade. Isso que é importante. Então, olha para tua família, vê se esse conhecimento ancestral, né, saudável está presente ou não está presente. Poxa vida, eu olho para minha família e eu acho que às vezes eu preciso cuidar dos meus pais ou dos meus avós, né? Eu tenho dificuldade de ir para frente. Será que não precisa melhorar alguma coisa em relação a isso? Poxa vida, eu vejo aqui na minha família que meus pais já mandaram eu embora de casa, mas hoje eu tô com 30, 40, 50 anos e eu não consigo ir embora. Será que isso daí tá certo? Então, é respeitar a hierarquia e fazer com que a vida siga adiante. Fez sentido? Outro ponto super importante é o equilíbrio, gente. Aqui, ó, balança. Equilíbrio entre dar e receber. Eu dou amor para alguém, essa pessoa se sente nutrida, é importante eu receber amor. É só um exemplo, mas vamos colocar isso aqui no trabalho? Eu vou lá, eu executo o trabalho, eu sou remunerada por esse trabalho. Eu executo melhor esse trabalho, eu recebo uma gratificação. Eu tenho experiência nesse trabalho, eu faço com muita maestria. Eu subo de cargo. E assim sucessivamente, a remuneração e o crescimento acontecem. Assim também com os relacionamentos. Quando a gente conhece alguém importante, a gente começa a se relacionar, aí a gente escolhe namorar, casar, ter filhos, entre outras coisas. É uma troca. E quanto mais em equilíbrio tiver, melhor. Se tem sempre alguém que dá, e o outro recebe, fica difícil de equilibrar isso de novo. Ou se tem alguém que tá ao contrário, né? Só recebe, e quer que alguém sempre dê. E aí, como é que faz? Você às vezes percebe que você tá nesse desequilíbrio? Poxa vida, sou sempre eu quem dou, sou sempre eu quem faço, sou sempre eu quem ajuda. A pessoa nunca tá disponível para mim ou ela nunca consegue retribuir. Não, ó, eu só quero receber, eu sempre recebi, eu acho que as pessoas devem me servir. Então, eu não tô disponível para trocar. Às vezes existem esses desequilíbrios na nossa vida. Relações amorosas, de trabalho, de convívio, entre amigos. E é importante entender que a nossa relação, para ela ser saudável, ela deve ser uma troca constante. E se ela não está acontecendo, a gente deve fazer alguma coisa importante para que ela retorne a ter uma troca. Senão não faz sentido manter laços, tá bom? Depois de aprender essa parte teórica, né? Que sejam as 3 ordens do amor que eu acabei de falar para vocês rapidamente, as 5 ordens da ajuda e mais conhecimentos sistêmicos, a gente vai para a segunda etapa. E qual que é essa segunda etapa? É o momento que a gente vai para o nosso esvaziamento. O que significa isso? Você pode ter a vontade de constelar um tema na tua vida, mas é importante você tirar a intenção de dentro de você, senão você manipula a tua própria constelação. Se a gente estiver trabalhando aqui com bonecos, sem a água, fica mais fácil de manipular o resultado que você deseja. Mas com a água, ela te mostra aquilo que você precisa ver. Eu vou dar um exemplo sucinto aqui, só para você ter uma ideia. Pegando aqui o meu paninho, vou colocar aqui do lado, eu vou tirar alguns elementos, ó. Mas, ó, por exemplo, supondo que você queira olhar a tua relação com as suas finanças. Então, eu vou deixar aqui no campo da constelação, você... Só um exemplo, você e as suas finanças. Muitas vezes a gente deseja que as nossas finanças estejam coladinho com a gente, não é verdade? Ou a gente deseja caminhar até as finanças, mas não necessariamente isso vai acontecer numa autoconstelação na água. E aí, o campo vai mostrar aquilo que está acontecendo, a dinâmica que está acontecendo, se você está olhando para o dinheiro, se você não está olhando para o dinheiro, se você está longe dele, enfim. E aí, se esvaziar da intenção, porque... Se eu quisesse, qual seria a minha intenção? De colocar do lado do dinheiro. Se esvaziar dessa intenção e olhar o porquê ou por qual motivo não tá próximo é muito importante. Tô brincando aqui contigo, ó, mas tá chegando mais perto. Só tô dando um exemplo mesmo pra você entender. Então, esse exercício de se esvaziar, ele dura cerca de 5 minutinhos e faz com que a gente deixe a nossa intenção ir para que a gente possa, de fato, olhar para o que vier na constelação e para que a gente esteja preparado, porque muitas vezes a constelação mostra aquilo que a gente não quer aceitar, não quer olhar
e não quer colocar em ordem ou acha que a gente está colocando em ordem e não necessariamente está em ordem. Então esse momento é importante. Depois de compreender a base da constelação familiar, de também se esvaziar de intenção, qual que é a próxima fase, Si? A nossa anamnese. Se o que é a anamnese? É de comer? Não é de comer. E ela é muito importante. É aquilo que geralmente a gente escreve antes da constelação. Para quem já fez constelação, em alguns atendimentos, o facilitador pergunta para a pessoa qual é o tema que você deseja constelar. Se você atingir esse objetivo, o que você imagina, como você imagina que sua vida vai estar? Qual é a tua relação com seus pais? Então tudo isso pode ser anotado e utilizado para que você compreenda ainda mais a sua própria constelação. Então o caderno vai te ajudar, tenha ele aí contigo, e a anamnese é uma forma de te guiar. E não se preocupa que dentro do nosso curso tem uma biblioteca de algumas sugestões de anamnese para você ser mais assertivo nas escolhas dos elementos. E caso o tema que você queira constelar não esteja lá na sugestão, você pode me mandar uma mensagem que em menos de 24 horas eu te respondo lá no grupo, tá bom? Feito aqui a anamnese, é importante definir quais elementos, o que você vai colocar dentro da sua constelação. Então, por exemplo, aqui eu coloquei você e o dinheiro. Tá, a gente pode constelar abundância financeira. Aí eu posso acrescentar, colocar mais elementos para representar essa abundância. Esse daqui. E a abundância, na verdade, coloquei aqui a abundância, que pode estar relacionado à abundância financeira ou à abundância da vida, da prosperidade e tudo mais. Aqui nesse exemplo, elas ficaram uma do ladinho da outra. E ó, essa pessoa aqui, que pode te representar e tudo mais, tá olhando para fora, não tá olhando para a abundância financeira e nem para o dinheiro. Se quando eu começo a observar o campo, o que eu posso fazer para que eu possa olhar para a abundância, para que eu possa estar disponível para ela? Existem algumas frases que eu entrego para você lá no curso. É um e-book com mais de 100 frases e também as nossas cartinhas, que auxiliam em alguns momentos para você usar, né, diante da constelação. Então, por exemplo, eu vou pegar dentro dessas cartinhas aqui sem saber qual ela é, ó, elas estão viradas e tudo mais, e para este momento especial, que frase que eu posso trazer à tona? Tirei a frase 44 e vou ler para você. Eu consigo ir para frente de uma forma leve, tranquila, equilibrada. Eu construo a minha vida saudável. Às vezes, a gente olha para nossa abundância financeira, para o nosso dinheiro e se sente emperrado, certo? Como se estivesse indo para trás. Às vezes é importante olhar literalmente para frente, construir um novo, construir sua abundância financeira, entre outras coisas. Veja se isso faz sentido para você, se toca o teu coração, se você se sente assim. É só um exemplo, eu tô dando pequenos exemplos, a gente não tá de fato constelando aqui, ok? Vou repetir essa frase. 44 das cartinhas que você recebe quando você faz o curso. Eu consigo ir para frente de forma leve, tranquila e equilibrada. Eu construo uma vida saudável. Deixa essa cartinha te fazer bem. Então, Cibele, constelação na água é só eu pegar água, colocar numa bacia, pegar um papel, escrever o que eu desejo fazer, colocar os bonecos na água e falar umas frasinhas? Não caia nesse erro, por favor. Agora vem a parte, uma das mais importantes, que é a análise do campo, compreender de fato o que está aparecendo na tua frente. E eu desenvolvi um método que chama PENTS. São essas letrinhas aqui, e cada letrinha dessa tem um objetivo, um significado, uma simbologia, uma sensação que deve ser olhado no campo e percebido. Então, é um guia para você poder deixar ainda mais fluida a sua própria autoanálise. E aí, você olhando para essas questões, pode compreender com mais facilidade o que na tua vida pode estar emaranhado, confuso ou bloqueado, e assim conseguir evoluir. Tudo isso daqui está bem explicadinho dentro da plataforma lá no Hotmart. Você tem mais de 12 meses para acessar ali e tirar suas dúvidas, e a gente tem um encontro ao vivo todos os meses, onde você pode fazer todas as perguntas que você quiser, fora o nosso grupo, que também você pode tirar dúvidas todos os dias. Então, aproveita essa parte, porque essa parte é a mais robusta do curso e é ali que você vai se empoderar e entender como que é bom e como fazer literalmente sua constelação com segurança de uma forma assertiva.
Se eu vou conseguir me autoconstelar apenas na água, não! Você vai receber como bônus outras formas de constelar também. Lembra que eu te mostrei as cartinhas? Dá para se constelar com as cartinhas. Eu vou te ensinar isso. E também a se constelar com papéis, ok? Você vai aprender tudo isso aí lá dentro do curso, não se preocupa. São formas mais simples de se constelar, mas fazem parte. E desse jeito você vai criando um arsenal de leques e informações que você pode lidar ainda melhor com as suas emoções, sensações e chegando no seu tempo cada vez mais concretizando os seus sonhos, os seus desejos. Aquelas vontades que a gente tem às vezes parece distante demais. Eu vou até fazer um exemplo disso. Supondo agora, enfim, tirando todos esses bonequinhos, que o que você deseja, alcançar a sua vida esteja aqui. E, por exemplo, você pode estar aqui. Você pode olhar para aquilo que você deseja, ou você pode, enfim, não estar tão disponível assim. E pode existir, por exemplo, entre você e o que você gosta, medos, travas, bloqueios, que podem minimizar a sua velocidade para chegar mais perto do que você deseja. Então, às vezes, é importante olhar para essas duas questões. Olhar para o teu objetivo que você deseja alcançar e também olhar para o que te trava, que faz com que você não possa viver a vida dos seus sonhos. Por exemplo, essa barreira pode ser o medo de dar certo, o medo de tentar, o medo do julgamento dos outros, o medo de ir além, o medo de investir em mais um treinamento para resolver suas questões. E se caso esteja passando aí na tua mente este medo, poxa, eu achei legal, mas será que vai dar certo para mim? Será que eu consigo? Eu tô aqui. E eu quero pegar na tua mão e te falar e afirmar que eu vou te ajudar nesse processo. Senão eu não estaria aí com centenas de alunos fazendo toda essa jornada comigo. A gente tem um ano para se dedicar, para você olhar suas questões, para você mandar todas as suas dúvidas todos os dias lá no grupo e eu vou estar lá, eu vou responder, fora os nossos encontros ao vivo uma vez por mês. Então você pode confiar em mim, assim como eu confio em você e eu sei que isso é validado e reconhecido por todos esses alunos. E caso, por alguma eventualidade, você acreditar que o curso não te ajudou ou te agregou em alguma coisa na sua vida, também não se preocupa, porque você tem a garantia, por lei, de 7 dias. Você pode acessar o curso, consumir o curso e se não fizer sentido para ti, você tem o direito de solicitar o seu reembolso. Então, risca aí da sua agendinha o medo de você não aprender, o medo de você gastar um investimento que não vai te ajudar. E Sibeli, será que é caro? Será que isso daqui cabe no meu bolso? Eu fiz de uma forma para ser acessível para ti e para que valha realmente a pena. Eu sei que assim como eu, você pode ter tentado e investido em milhares de cursos por aí. Então, este curso vai ser bom e vai caber no teu bolso. Ele custa menos de uma pizza por mês e tem gente que come pizza todas as semanas. Então, aproveita para você poder se inscrever agora mesmo e já garantir sua vaga. Algumas pessoas podem estar pensando assim, se eu comprar o curso de autoconstelação, ele vai resolver todos os problemas da minha vida? Gente, vamos ser adultos. Não, mas ele vai te ajudar a compreender mais e se empoderar da tua própria vida. Por quê? Porque você vai desenvolver autoanálise. E desse jeito vai ficar muito mais fácil entender o que está acontecendo com você, compreender os seus sentimentos e expandir sua consciência e sua inteligência emocional e em relação a atitudes que você faz ao longo do seu dia a dia. E você pode começar hoje, de uma forma bem acessível, no seu tempo. E só para você ter ideia, um atendimento comigo, o valor atual é de R$2.000, cerca de 4 vezes o valor do curso. Então, qual que é a minha dica? Começa você mesmo, se auto-constelando, empoderando. E se em algum momento você sentir a necessidade de passar por um atendimento, eu tô aqui. Eu passo minha agenda para você e eu peço só um pouquinho de paciência, porque geralmente tem 2 meses de atendimento. E aí, você pode escolher uma data. Ou, se caso você preferir, você também pode ser atendido por alguns dos alunos já formados por mim. E se você já é formado em constelação, mas ainda não aprendeu a constelar na água, ou se você não tem formação nenhuma, quer aprender a se autoconstelar e também abrir a oportunidade para atender outras pessoas, ajudar elas no processo delas e migrar de profissão, não se preocupa, porque dentro do curso a gente tem extensões para você seguir adiante e aí expandir ainda mais a sua carreira profissional.
assim como complementar a sua formação atual, expandindo o seu conhecimento em relação à constelação e te trazendo mais ferramentas caso você precise e se sinta inseguro nos seus atendimentos, iniciar uma nova profissão, transformar a vida de outras pessoas e ser bem remunerado por isso. Mas o primeiro passo é esse: iniciar o teu treinamento de autoconstelação, colocar em prática na tua vida. E se fizer sentido e você ver melhorias para ti, você seguir a jornada adiante. E estando lá com a gente, eu consigo garantir com certeza as melhores condições para você seguir o passo a passo para se formar, entre outras coisas. Mas se mesmo assim eu não me identificar com o curso e eu não me desenvolver, tudo bem. Como eu te disse alguns minutos atrás, você tem garantia. E essa garantia não é porque eu sou boazinha, gente. É lei. Você pode entrar no curso, acessar, consumir as aulas. E se em 7 dias não fizer sentido para você, você pode tocar lá no botãozinho e pedir o seu reembolso integral. Confia. E o meu convite é: se permita evoluir, experimentar, testar coisas novas, sentir emoções, trocar essas sensações. Eu garanto que isso daí vai te fazer bem, até porque já tem esse histórico e centenas de alunos que já fizeram esse processo. Vem cá, aproveita. Eu tô aqui te esperando do outro lado e para você estar aqui comigo, o que você precisa fazer? Primeiro, clica no botão abaixo, digita seus dados. Aí a gente vai te direcionar para uma das plataformas mais seguras do Brasil, que é a Hotmart. Lá dentro você vai poder comprar o curso através de Pix, cartão de crédito, boleto, internacionalmente. Isso é muito legal, gente, porque tem gente do mundo inteiro, tem alunos nos 5 continentes. Então não importa onde você estiver, você vai estar ali com a gente, unido, aprendendo coisas boas. Vem fazer parte dessa família e viver e aplicar os princípios sistêmicos na sua vida e transbordar amor incondicional. Para você participar, clica no botão aqui embaixo. Eu vou estar te esperando na área de membros e já me preparando para a nossa aula ao vivo no final do mês. Vem!